No meu aniversário de 46 anos, dia 12 de outubro de 2020, eu ganhei este livro da minha esposa, que é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Prosperando no Deserto. Trata-se de um pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é muito respeitado em todas as denominações, inclusive nas igrejas pentecostais. E a linguagem desse livro é uma linguagem bem assim voltada para o Espírito Santo, de que a pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, ela consegue prosperar na vida, porque na verdade a mensagem central desse livro é a seguinte: se você, mesmo que você seja rico, você não será próspero se não tiver a presença de Deus na sua vida. Então não basta ser rico, é preciso ser próspero. E você só é verdadeiramente próspero se você tem Deus presente na sua vida. Por mais milionário, ou bilionário, trilionário que você seja, se você não tiver a presença de Deus, você é pobre. Você não tem nada além de dinheiro, bens, fama, riqueza, poder. Mas se você não tem a presença de Deus na sua vida é vazia. Tudo que você faz é vão. Ainda que você acumule riqueza, ainda que você acumule bens, ainda que você acumule tudo, você somente é verdadeiramente próspero se você tem Deus na sua vida, porque aquele que tem a presença do Espírito Santo, aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é dirigido por Ele, toma todas as decisões com base na vontade de Deus, ele é verdadeiramente próspero porque ele não pensa apenas neste mundo, ele pensa também na vida futura. Ele não tem raízes firmadas apenas neste mundo, ele raízes firmadas no céu. Ele já sabe que aqui é peregrino, aqui é apenas de passagem e que logo estará nas mansões celestiais, que são assim, infinitamente melhores de tudo que existe nesse mundo, por melhor que seja. Então, o texto central deste livro, o texto bíblico central é Gênesis 26, que fala sobre Isaac, porque Isaac não é tão assim falado nos púlpitos, nas pregações, nos sermões, salvo naqueles textos lá do Monte Moriá, que Abraão leva Isaac para o Monte Moriá para sacrificá-lo. E aí, quando está quase matando o próprio filho, o anjo intervém e oferece um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, enfim. Mas sobre a vida mesmo de Isaac, quando adulto, pouco se fala. Então, Gênesis 26, eu quero ler o trecho entre os versículos 17 e 33. O texto diz o seguinte: então Isaac saiu dali, no caso de onde estava Abimeleque, e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Quem é familiarizado com a Bíblia sabe que Abraão morreu com 175 anos. E como Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, aqui Isaac já tinha mais de 75 anos. Inclusive, Jacó e Esaú já tinham nascido, porque Jacó e Esaú nasceram quando Isaac tinha 60 anos. Então, Jacó e Esaú nessa época já eram adolescentes. E continuando aqui, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sidna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Osate Ficol, comandante do seu exército. Porque Abimeleque, que teve uma treta entre Isaac e Abimeleque, que Isaac acabou enganando Abimeleque, dizendo que Rebeca era sua irmã, com medo de Abimeleque matá-lo, enfim. Aí no fim Abimeleque acabou, como Isaac ficou muito rico, muito próspero, Abimeleque mandou que ele se afastasse das suas terras. Só que aí Abimeleque acabou se arrependendo e voltou. Ele viu que Deus era com ele
E Abimeleque foi atrás de Isaac novamente. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles, no caso Abimeleque e Osé de Ficol, responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te haveremos tocado, como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, deixa eu só ver aqui. Levantando-se de madrugada, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu-lhe e se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então, por que Deus abençoou Isaac? Porque Isaac, ele se consagrou a Deus e consagrou todos os seus bens a Deus. Enfim, ele priorizou a vontade de Deus, ele buscou a Deus, armou um altar, além de desentulhar os poços que tinham sido cavados na época de Abraão. Repito, Isaac já tinha mais de 75 anos, que quase 80. Mesmo assim, ele tinha todo esse trabalho de cavar poços, mesmo no meio do deserto, numa terra árida, numa terra seca, ele fez questão de cavar poços para fazer daquela terra desértica, daquela terra sem nenhum valor, sem nenhuma perspectiva. Isaac cavou poços para que a água brotasse dali e aquela terra finalmente fosse próspera. Ou seja, contra todas as expectativas, Isaac confiou na providência divina, Isaac confiou no que Deus estava reservando para ele, e isso fez com que Isaac fosse próspero, não apenas rico, mas próspero, como eu já disse, né, que a verdadeira prosperidade está em colocar sua vida, seus bens, enfim, tudo nas mãos de Deus, para que Ele governe sobre tudo, para que Ele administre tudo. Porque o ser humano que é verdadeiramente próspero, ele sabe que é peregrino nesse mundo, que está aqui apenas de passagem, que um dia deixará esse mundo para morar nas nações celestiais. Isso, obviamente, permanecer fiel a Deus. E aí, no caso também, o autor do livro fala sobre os diversos tipos de entulho que evitam que a água, no caso o Espírito Santo, né? Aqui a água simboliza o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida fluindo, dando vida, dando renovo espiritual, dando alento, nos fazendo permanecer vivos, permanecer atuantes na obra de Deus, não somente dentro da igreja, mas também fora dela. E alguns dos entulhos que o autor menciona aqui, na verdade são são vários entulhos. No caso, o entulho das tradições meramente humanas, do legalismo, da vida dupla, ou seja, da hipocrisia. Deixa eu ver o que mais aqui. O entulho da impureza, principalmente na área sexual. O entulho da incredulidade, ou seja, na falta de fé em Deus, algo muito assim, que a humanidade precisa muito ater-se a isso, porque muitas pessoas, inclusive de dentro da igreja, não creem que nós estaremos em breve livres da pandemia, livres do coronavírus, ou pelo menos o coronavírus não será mais a ameaça que é hoje. Mesmo assim, as pessoas têm medo, não acreditam que as coisas melhorarão, só acreditam na pior, que tudo vai de mal a pior, não vem nenhuma esperança, mas a esperança está em Jesus. A esperança não está em seres humanos, a esperança não está em nada meramente humano. A esperança está apenas em Jesus, está apenas no que Deus está preparando para nós. Outros entulhos são o pragmatismo, ou seja, buscar apenas aquilo que funciona, aquilo que está em time que está ganhando não se mexe, ou seja, a pessoa só vê resultados, né? A pessoa está atrás apenas de resultados, não está atrás do que realmente importa. E o comodismo espiritual, que é a frieza espiritual, que é um dos grandes cânceres que tomam conta da humanidade hoje, principalmente por causa da pandemia. Inclusive a pandemia do coronavírus acabou evidenciando, acabou escancarando algo que estava oculto, que muita gente ia para a igreja apenas por ir, porque era apenas uma convenção social, tratava a igreja como se fosse uma reunião social, um local onde, no final de semana e tal, mas não tinha uma comunhão verdadeira com Deus, uma comunhão íntima com Deus, não buscavam a Deus verdadeiramente. Então o coronavírus acabou sendo usado por Deus para escancarar isso. E Deus está dando oportunidade para a igreja, especialmente para aqueles que estavam fracos, frios espiritualmente, para se reconciliarem com Ele, para se voltarem para Ele e realmente darem valor para a obra de Deus, darem valor para a reunião
da igreja, não apenas como templo, como instituição, mas principalmente como povo de Deus, como corpo invisível, como ramos da videira que é Jesus Cristo. E também precisamos aprender a conjugar as nossas atividades seculares com a vida cristã. Jamais devemos separar a nossa vida secular da vida cristã. Tudo deve ser uma coisa só. A mesma coisa que somos na igreja, devemos ser no trabalho, na escola, na faculdade, no lar, junto às nossas paredes, nossos amigos, nossos cônjuges, filhos, pais, enfim. Devemos ser transparentes e dar o mesmo testemunho que damos na igreja, devemos dar em todos os demais lugares. E finalmente, nós devemos colocar nossos olhos no Senhor, para que Ele dirija tudo que nós fizermos e jamais permitir que os bens desse mundo, que as riquezas, os luxos, os prazeres nos desviem daquilo que realmente Deus deseja para cada um de nós, porque somente Deus, por ser eterno, conhecido de nós temos, sabe o que é melhor para nós. Então, e outra mensagem central do livro é a crise, que como estamos dizendo agora, né, da pandemia do coronavírus, a crise não deve ser vista como uma ameaça, como uma maldição, e sim como um momento de oportunidade, um momento de nós sairmos da letargia e buscarmos o que Deus tem reservado para nós, qual o plano de Deus para nós, como Deus quer nos usar, não perguntar por quê, mas sim para quê, qual o objetivo disso, por que Deus está permitindo tudo isso. Então devemos buscar arregaçar as mangas, devemos trabalhar orientados, obviamente, pelo Espírito Santo, para que Ele nos oriente em tudo, para que façamos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, resumidamente, é isso que eu quero falar sobre esse livro. Se você gostou desse vídeo e quer recomendar esse livro para mais possível pessoas, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Deus abençoe e